Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao projeto Estudando em Casa, do professor Jorge Formiga. A aula de hoje trataremos das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, em especial uma parte introdutória. Essa parte introdutória, ela é a base, apesar de introdutória, ela é uma base para os conceitos que virão. Então, eu gostaria muito que vocês tentassem entender a ideia do que está por trás das soluções das EDOs. Então, apresentaria alguns teoremas, algumas ideias, para a gente tentar juntos solidificar os conceitos que virão para frente, ok? Então vamos lá. Parte 1 do curso, Introdução. De uma forma geral, as EDOs de segunda ordem, elas se dividem em lineares e não lineares, né? Assim como as EDOs de primeira ordem. Depois, as lineares, elas tratam das homogêneas e não homogêneas. E aqui eu vou apresentar para vocês os métodos dos coeficientes constantes, tanto para as homogêneas quanto para as não homogêneas. Vamos entrar apenas nesse método. Nas não lineares a gente não entra, elas são mais complexas, dividem em homogêneas e não homogêneas, mas é um estudo mais complexo, é longo, é mais complicado e não faz parte do curso da gente. Então, começaremos na parte introdutória. Pois bem, uma EDO, de uma forma geral, ela é escrita dessa forma 1 aqui, através dos polinômios AIs, A2, A1 e A0, né? E as suas derivadas aqui, derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem e y. Para não esquecer, o y é a nossa função incógnita aqui, a nossa variável dependente, né? E o x é a variável independente. Esses AI são polinômios juntamente com esse f de x. Bom, guardem bem essa equação, ela é a forma geral, né? E ao longo do curso tentarei mostrar para vocês alguns métodos para achar a solução para equações desse tipo. Bom, ela tem uma forma associada quando f de x é igual a zero. Quando esse f de x é igual a zero, dizemos que essa equação 1 ela é uma homogênea associada, né? Então essa equação 1 ela tem uma nova escrita, ou seja, f de x está aqui, igual a zero. Você não pode confundir aqui a definição de homogênea com a definição vista lá na equações diferenciais de primeira ordem. A homogênea aqui ela está relacionada ao f de x igual a zero. Ok? Guardem bem essa ideia. Então, todas as vezes que nós tivermos f de x igual a zero, podemos escrever dessa forma. Ela é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Alguns exemplos aqui eu trouxe, né, tá, para vocês. Pode olhar que essa aqui é homogênea, essa é homogênea e essa aqui é uma não homogênea, né? Está claro que f de x é igual ao seno de x, f de x é zero, aqui f de x é zero. Apesar que esse f de x poderia estar do lado esquerdo dessa equação. Você identificaria que ele estaria sozinho, né? Por exemplo, esse seno, se estivesse do lado de cada essa equação, ficaria a derivada da segunda mais duas vezes a derivada da primeira, menos seno de x igual a zero, ela continuaria sendo uma função não homogênea. Pois bem, então, nessa primeira parte, nós temos uma equação geral e uma equação homogênea. Essa equação geral, a equação 1, que está aqui, ela pode ser escrita de outra forma. Essa equação 1 aqui, note que eu vou dividi-la, toda a equação, por A2, né, só para dar uma cara diferenciada para ela. Eu vou dividir o primeiro termo aqui por A2, né? Desculpa, esse primeiro termo por A2. Então aqui vai dar 1 aqui, aqui vai dar 1 sobre A1 sobre A2, aqui
A0 sobre A2 e f de x sobre A2. Então, está aqui. A1 sobre A2, A0 sobre A2, P de x sobre A2. Na verdade, não P de x, aqui é um f de x, ok? Então, eu chamei isso aqui de G, essa razão de G, razão entre A1 e, A1 e A2 sobre de P, e a de A0 sobre A2 de Q. Então, eu escrevi essa equação A3. Pois bem, a ideia é só para dar uma enxugada na equação e deixar ela com essa forma para a gente visualizar essa notação, né? Só para relembrar que já foi vista lá em equações diferenciais de primeira ordem, né? Jogando esses termos para cá, né? Note que eu vou ter uma diferencial de segunda ordem, onde tudo isso que está do lado de cada igualdade é uma função, né? Que depende de x, depende da derivada de y, está aqui, né? E depende de y, ok? Então, é só uma notação que é para recordarmos que, de uma forma geral, a gente sabe quando escrevemos uma derivada, uma equação diferencial dessa forma, a função que ela vem aqui é sempre até a derivada de uma ordem menor do que a derivada lá de cá, né? O PVI, para uma diferencial de segunda ordem, agora depende de duas condições. Um y para um x0 ou t0, como dependendo da variável que é tratada, né? Aqui então usamos x. Então, para um x0 temos um y0 e para derivada, né, em um t0 ou x0 temos uma outra constante aqui. Então temos agora nosso PVI com duas informações, né? Ou seja, para encontrar as constantes de integração aí, nós precisaremos usar essas duas condições iniciais. Okay? Vou pegar um exemplo clássico aqui, de um balanço, né? Para você pegar um balanço com a criança, levantar uma determinada inclinação, você está dando ela um deslocamento inicial, né? Um y0, e se você empurrar, além de ter deslocado, você está dando um y1, que aqui seria uma velocidade por causa da derivada, né? Então você está dando nesse probleminha um deslocamento inicial e uma velocidade inicial. Você precisa dessas duas informações. Pois bem, a solução geral para EDO1 ou para EDO3, essa nova EDO que eu reescrevi com uma cara diferente, ela possui três informações importantes. Primeiro, a solução é um espaço vetorial de dimensão 2. Né? Vai ficar claro um pouco mais adiante quando tratarmos das soluções, mas esse espaço vetorial de dimensão 2, de fato isso ocorre porque a solução de um EDO ela dependerá de dois vetores. E os dois vetores formam uma solução. Né? Dois vetores soluções formará, a combinação dos dois forma uma solução. Outra coisa é que nós vamos ter que encontrar a solução da EDO homogênea, né? Da EDO homogênea, que a maioria dos livros chama-se de YH, de X. E ao tentar determinar essa solução, estaremos determinando duas soluções linearmente independentes. Olha aí, álgebra linear, né? Ou seja, o que é uma solução independente? Uma solução independente é como você tem uma solução que não é múltiplo escalar da outra. Por exemplo, se eu tenho aqui uma solução y de x, né, ela não pode ser uma múltiplo escalar de uma outra, né? Vou chamar aqui de y2, solução. Nós temos duas soluções, elas não podem ser escritas dessa forma, ok? Isso aqui não. Elas têm que ser linearmente independentes. E por último, ao determinar
uma solução, se YP chamaremos de uma solução particular, encontrar ela, que ela será a EDO da equação não homogênea. Então, ao determinar essa solução particular, a solução geral, ou seja, a nossa incógnita, será uma combinação da homogênea, solução homogênea, mais a solução particular. E isso recai naquilo que eu combinei lá em cima, né? A solução geral, ela é um espaço de dimensão 2. Se nós fizermos um gráfico aqui rápido, né? Então eu tenho um vetor de solução 1 aqui, né? Y1. Eu tenho um vetor solução Y2, né? Pela regra do paralelogramo, temos aqui a nossa solução Y está aqui, ó. Ok? Pois bem, então vamos tentar entender aqui. Então, encontrar a solução de uma EDO na sua forma geral, né, sem ser homogênea, primeiro precisamos fazer a associada dela, a homogênea associada dela, fazendo f de x igual a zero, e encontrar a solução. Depois, vamos encontrar a solução particular para essa EDO não homogênea. E aí somar as duas soluções. É isso que eu estou dizendo para vocês. E aí cai naquela questão, né, de existência e unicidade que já foi vista lá em EDOs de primeira ordem, né? Existe solução para o problema? Se existe a solução, ela é única. Então, o teorema nos garante isso, né? Só para recordar, o que é que diz o teorema da existência e unicidade? Dividido em duas partes, né? Então, primeira coisa é, considerando uma região R formada por A até a B e de C a D, né? Tá aqui. E contendo um ponto x0, né? E y0 nessa região. Se f de x, y derivada é aquela que eu defini lá atrás, aqui, através da equação geral, né? E as suas derivadas são contínuas em R, então existe o intervalo, né? Definimos o intervalo I com H maior que zero dentro dessa região. Então, se as derivadas são contínuas dentro desse I, junto com essa F também contínua dentro desse I, se essas continuidades forem satisfeitas, esse teorema garante que existe uma solução e ela é única, passando por esse x0, y0. Né? Nas próximas aulas veremos alguns exercícios provando a existência e a unicidade. Então, no nosso curso, adotaremos sempre equações EDOs em que existe a solução e ela será única. Tá? Mas aqui estou querendo mostrar para vocês a força desse teorema, né, que existe e pode ser utilizado. Lembrar que esse é um teorema suficiente, né, quer dizer que se essas duas condições de que f e a derivada dela são contínuas, é possível, nós teremos uma solução única. O que isso quer dizer que é uma condição que, se isso não for satisfeito, não necessariamente a gente possa deixar de encontrar, né? Ou seja, tem que investigar mais. Ok? Vamos lá. Tem um teorema muito importante aí nessa parte introdutória, que é o teorema do princípio da superposição. O que é que fala o princípio? Fala o seguinte: se eu tenho y1, y2 soluções da EDO homogênea, né, esse teorema só serve para a equação homogênea,
Está aqui ela. A solução geral é formada por uma combinação linear dessas duas soluções, tá? Onde C2 e C1 elas são constantes arbitrárias que aparecerão, que serão determinadas através do PVI. Então esse é o primeiro teorema muito importante que utilizaremos até o final do curso. Toda vez que essas duas soluções, se tivermos duas soluções da homogênea, essas soluções serão combinações para uma outra solução. Então, vamos parar um pouco. O que eu quero dizer com isso? Que a solução geral, uma solução geral, já vimos lá atrás, ela dependerá de um YH mais um YT particular. Né? Esse daqui é homogênea e essa daqui é a solução para não homogênea. Então, a solução homogênea, ela é uma EDO de segunda ordem. Então, ela vai me dar duas soluções. Né? Uma Y1 e uma Y2. E essa solução homogênea vai ser C1 Y1 mais C2 Y2. Aqui está como Y de X, porque é uma solução qualquer de uma homogênea, mas isso aqui trataremos no final como um YH. Né? Resumindo, então a solução geral ela depende de uma solução homogênea mais uma solução particular. E a solução homogênea depende de uma combinação linear de duas soluções, Y1 e Y2. Esses Y1 e esse Y2 veremos nas aulas seguintes, né, que são soluções que dependerá de um operador diferencial que chamaremos de lambda. Como equação, cairemos numa equação de segundo grau, vamos ter lambda 1 e vamos ter lambda 2, que nos permite encontrar quem são essas soluções. Então, próxima aula, nós vamos, o primeiro passo é aprender como resolver uma equação diferencial ordinária homogênea. É o primeiro passo, que é a parte 2 do curso da EDO. E por fim, apresento aqui mais um teorema para vocês. É o teorema que está relacionado à solução fundamental, que fala o seguinte: se já tenho Y1 e Y2 soluções da EDO homogênea, né? Homogênea, considerando esse PVI, né? Agora eu estou admitindo as soluções com o PVI, então vai existir, né, uma solução desse tipo, né, com base no princípio da superposição, porém, se o determinante da solução 1 aplicada na condição inicial, da solução 2 aplicada na condição inicial x0 e as suas derivadas aplicadas na condição inicial, calcularmos esse determinante e isso for diferente de zero. O que isso quer dizer? Né? Que de fato esse y1 e y2 são linearmente independentes. Esse teorema é usado para provar isso. Se você tem duas soluções, estamos admitindo que é da homogênea, né? Já admitimos, a questão é, elas são LIs ou são LDs? Para nós sabermos isso, basta pegarmos essas duas soluções, colocarmos as condições iniciais nelas, né, o x0, colocar nesse determinante e calcular o determinante de ordem 2. E se for diferente de zero, isso prova que são LIs, ou seja, que elas são soluções fundamentais. Por isso que leva o nome do teorema solução fundamental.
E isso no futuro veremos que é o próprio Rosquiano, né? Que leva o nome do próprio criador, falarei em aulas futuras. Rosquiano. Isso aqui é igual ao Rosquiano de Y1 e Y2. Né? O Rosquiano tem que ser diferente de zero para que Y1 e Y2 sejam soluções linearmente independentes. Bom, fica aqui, gente, essa base que eu quis trazer para vocês do que está por trás das soluções de uma EDL de segunda ordem. Guardem bem essas informações, o que é homogênea, o que é não homogênea, o PVI para um problema de um diferencial de segunda ordem, o que é uma solução fundamental. Solução fundamental é quando o Y1 e o Y2 são linearmente independentes, que uma solução geral, né, é formada por um Y homogêneo mais um Y particular, e que o Y homogêneo ele é formado por duas soluções Y1 e Y2, que a combinação delas, né, dessas duas soluções me dá uma homogênea. Então, guardem bem essas informações e elas serão fundamentais para as aulas seguintes. Espero que tenham gostado. Boa sorte a todos e até a próxima.